Olá, em primeiro lugar, espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete que eu conheço como tapete casinha de abelha. Casinha de abelha por conta desses desenhinhos que formam aqui entre essas voltas que são fechadas só de pontos altos. Bem, e essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. E eu gastei aproximadamente 300 gramas de barbante fio número 6 e trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. É uma peça muito rápida, muito fácil de fazer. Eu espero que você goste. E se gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 33 correntes. Depois de trabalhar essas 33 correntes, eu conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E na quinta corrente vou atravessar a minha agulha pelo meio e vou trabalhar um ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho de base até a minha última corrente. Quando chegar na última corrente, eu terei o total de 30 pontos altos, contando desde essas correntes aqui que eu voltei atrás como o meu primeiro ponto alto. Bom, então, eu vou fazer os meus 30 pontos altos e venho. Trabalhei os meus 30 pontos altos, agora vou virar a minha parte oval. A parte oval da primeira volta será feita com 5 pontos altos. Esses 5 pontos altos serão trabalhados aqui nessa mesma corrente onde fiz o último ponto da parte reta. Então, introduzo a agulha de novo aqui no mesmo ponto e trabalho 5 pontos altos pegando nessa corrente. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos virando a minha parte oval. Agora, vou trabalhar mais 30 pontos altos do lado de cada parte reta. Então, vou começar o primeiro dos 30 também aqui, onde trabalhei os 5 que viram a parte oval. Então, introduzo a agulha de novo no mesmo local e faço o primeiro ponto alto da parte reta desse lado. A partir desse ponto que acabei de fazer, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto e terei mais 30 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Trabalhei os meus 30 pontos altos, agora eu vou fazer mais 5 pontos altos que é para virar a parte oval do lado de cá. Então, venho no mesmo ponto aqui onde trabalhei o meu último ponto alto e introduzo a agulha pelo meio e aqui trabalho mais 5 pontos altos. Aqui está, trabalhei mais 5 pontos altos virando a parte oval desse lado. Agora, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente que eu voltei atrás aqui para começar a trabalhar a primeira volta. Bem, então, aqui encerramos a nossa primeira volta, agora vamos trabalhar a segunda. Eu começo com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E eu vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até fazer o total de 30 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 30 e venho para a gente continuar. Trabalhei os meus 30 pontos altos e encontrei os 5 pontos altos que viram a parte oval. Aqui na segunda volta, nós vamos trabalhar 10 pontos altos na parte oval, usando esses 5 pontos que temos na oval de base. Então, eu vou fazer 2 pontos altos para cada um desses 5.
Venho aqui no primeiro, introduzo a agulha e trabalho aqui 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos nesse ponto de base, agora venho no ponto logo à frente, faço mais 2 pontos altos. E vamos assim, pelos 5 pontos da parte oval. No final, teremos aqui 10 pontos altos. Vou fazer os meus. Aqui está, usando os meus 5 pontos da oval na base, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, trabalho a parte reta do lado de cá, fazendo mais 30 pontos altos. Eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Então, venho nesse ponto que tem aqui logo à frente, a partir dele, começo a trabalhar os meus 30 pontos altos da parte reta desse lado de cá. Completando os 30 pontos altos da parte reta, vão restar aqui de base apenas esses últimos 5 pontos da oval. Nesses 5 pontos, vamos trabalhar 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que orientei do lado de cá. Bom, então é só isso para trabalhar a segunda volta. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da segunda volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui os últimos 10 pontos altos da parte oval desse lado, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Encerramos a nossa segunda volta, agora vamos trabalhar a terceira volta. Eu começo subindo 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 30 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 30 pontos altos e venho. Trabalhei os 30 pontos altos e encontrei os 10 pontos altos que viram a parte oval aqui na base. Sobre esses 10 pontos altos da parte oval, nós vamos fazer 20 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos altos para cada um desses 10 que temos de base. Então, venho aqui no primeiro, faço 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos em um, laça, vem para o da frente, faz mais 2. E vamos com esse padrão até totalizar 20 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos altos virando a parte oval. Depois de trabalhar a parte oval, nós voltamos a fazer um ponto para cada ponto de base e vamos trabalhar desse lado aqui da parte reta também o total de 30 pontos altos. Completou os 30 pontos da parte reta, vão restar aqui apenas os 10 pontos da parte oval. Sobre esses 10 pontos, vamos fazer 20 pontos altos, distribuindo da maneira que acabei de orientar desse lado aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a terceira volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da terceira volta seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou começar a quarta volta subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, venho no mesmo ponto onde subi as 5 correntes e faço aqui mais um ponto alto. Bem, então, eu trabalhei aqui um ponto V simples. A volta de número 4 será feita só com pontos V simples e nós vamos distribuir da seguinte maneira. Fez o V, vem na base e pula 1, 2. No terceiro ponto, faz outro V. Então, vou trabalhar sempre um ponto alto, 2 correntes, voltar na base aqui no mesmo ponto e fazer mais um ponto alto. Então, aqui está o ponto V. Fez o V, pula 1, 2, no terceiro ponto faz outro V. Bem, e nós vamos seguir com esse padrão até construir o total de 11 pontos Vs. Então, aqui já tem 1, 2, 3, continuo com esse padrão de pular 2 de base até fazer 11 Vs. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Aqui está. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos Vs. E estou aqui na parte oval.
A partir do V de número 11, eu vou começar a pular apenas um ponto de base para trabalhar o próximo V. Então, venho aqui, pulo um no da frente, trabalho um V. Bem, então, esse ponto V é o primeiro que eu trabalhei pulando um aqui de base. A partir dele, eu vou fazer 10 pontos Vs, pulando apenas um de base. Pula um, no da frente faz outro V. Então, aqui meu segundo V pulando um de base. Vou seguir com esse padrão até totalizar os 10 pontos Vs. Vou fazer aqui o meu e venho. Aqui está. Esse ponto V foi o primeiro que eu fiz pulando aqui um ponto de base. Então, a partir dele, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos Vs. A partir daqui, eu volto a pular 2 pontos de base, 1, 2, e trabalhar o V no terceiro ponto de base. Então, aqui desse lado, nós vamos trabalhar a partir desse V, que pulamos aqui 2, o total de 10 pontos Vs, pulando 2 pontos de base. Então, vou fazer aqui os meus 10 e venho. Aqui está, esse aqui foi o primeiro V que eu fiz desse lado, pulando aqui 2 de base. A partir dele, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos Vs. Estou na parte oval do lado de cá. A partir daqui, eu começo a pular apenas um ponto de base. Então, pulo um no da frente, faço o V. E desse lado aqui, da parte oval, nós vamos fazer 9 Vs e vamos encontrar aqui o início. Então, fez o V, pula um e faz outro V. Vamos assim até o final. Vou completar aqui esse restinho da volta e vem. Bem, então aqui está. Esse é o primeiro V que eu trabalhei aqui pulando um ponto de base. E fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos Vs. E encontrei aqui o início da minha volta, que eu pulo esse último ponto de base e fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Encerramos a nossa quarta volta, agora vamos trabalhar a quinta volta. A quinta volta eu vou começar introduzindo a agulha aqui pelo meio dessa corrente que tem logo à frente do local onde eu fechei. Vou fazer um ponto baixíssimo, depois desse baixíssimo, passo a agulha embaixo aqui dessas duas correntes, busco uma linha e vou trabalhar um ponto baixo. Em seguida, subo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, volto aqui nas duas correntes e faço mais um ponto alto. Então, aqui está meu primeiro ponto V da volta de número 5. Na volta 5, nós vamos trabalhar ponto V sobre ponto V. Então, fez o V aqui, laça, vem nas duas correntes do próximo V e trabalha outro V, com um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Completou o V sobre esse de base, vem no da frente, faz mais um V. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 5. Até aqui na parte oval não vai mudar nada, continua tudo igual. Então, eu vou completar a volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 5, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o último V, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e 4 correntes para começar essa volta. Então, pulo o ponto baixo, conto aqui nas correntes, 1, 2, na segunda, atravesso a agulha pelo meio e fecho com um baixíssimo. Encerramos a nossa quinta volta, agora vamos trabalhar a sexta volta. Eu vou começar introduzindo a agulha aqui pelo meio dessa corrente que eu tenho logo à frente do local onde eu fechei. Prendo um baixíssimo, depois do baixíssimo, passo a agulha por baixo das duas correntes, busco a linha e faço um ponto baixo. Depois, 4 correntes. Depois dessas 4 correntes, laço, volto aqui nas mesmas correntes de base, trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto V da volta de número 6. Depois que faz o V, laça, vem nas correntes do próximo V e aqui trabalha outro ponto V. E nós vamos trabalhando com esse padrão de fazer V sobre V até construir 11
pontos Vs. Vou fazer os meus 11 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos Vs. A partir do ponto 11, eu vou começar a fazer uma corrente de intervalo entre os pontos Vs. Fez a corrente, laça, vem no próximo V e aqui trabalha outro V. Fez o V, faz uma corrente, próximas correntes do V, outro V. Bem, e aqui na volta de número 6, nós vamos trabalhar o total de 9 pontos V separados por uma corrente. Então, esse ponto V é o primeiro dos 9 que vou fazer aqui na parte oval, separando com uma corrente. Então, contando a partir dele, trabalho 9 pontos V separados por uma corrente. Vou ficar também com o total de 9 correntes de separação aqui entre os pontos Vs. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está. Essa aqui é a primeira corrente que eu trabalhei entre os Vs. A partir dela, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos Vs. E também 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. A partir desse V, nós voltamos a trabalhar sem corrente de separação entre os pontos. E a partir desse ponto aqui, que estou fazendo agora, nós vamos trabalhar 11 pontos Vs sem intervalo de correntes. Então, vou fazer aqui os meus 11 e venho. Bem, então, aqui está. Esse aqui é o último intervalo de correntes, esse aqui é o V número 9 que eu trabalhei na parte oval. A partir desse, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos Vs sem intervalos de correntes. A partir daqui, eu volto a trabalhar uma corrente de separação entre os pontos Vs na parte oval do lado de cá. E aqui, eu também vou fazer 9 pontos Vs separados por uma corrente. Então, fez o V, faz uma corrente, faz outro V. E vamos assim até o final da nossa volta. Eu vou fazer aqui o restante dessa volta e venho. Bem, então, aqui está. A partir daqui, comecei a trabalhar as correntes de separação. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vs separados aqui por uma corrente. Também fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. E depois de trabalhar aqui o meu último V, eu venho sem nenhuma corrente de separação nas minhas correntes iniciais. E aqui tem o ponto baixo, 4 correntes. Então, venho, pulo o ponto baixo e conto 1, 2 correntes. Na segunda corrente, eu atravesso pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. E encerramos aqui a volta de número 6. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. A volta 7 será fechada só de pontos altos e nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu começo subindo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Logo à frente, eu tenho 2 correntes aqui no meu V. Nessas 2 correntes, eu vou fazer apenas um ponto alto. Fez um ponto alto nas 2 correntes, agora trabalha um ponto alto para cada ponto alto. De novo, encontrei as 2 correntes do ponto V. Nessas 2 correntes, faço só um ponto alto. Então, aqui na parte reta, em todas as correntes que nós temos do V, nós vamos fazer apenas um ponto alto. E nós vamos trabalhando com esse padrão até totalizar 35 pontos altos. O meu ponto de número 35 vai ficar sobre esse ponto alto. Esse ponto alto é o primeiro ponto alto que eu fiz depois que eu trabalhei um espaço de uma corrente aqui entre os pontos Vs na parte oval. Quando a gente encontrar essa corrente que trabalhou aqui entre os pontos Vs, nós vamos fazer um ponto alto pegando nessa corrente. Então, vamos com o padrão que orientei e quando chegar aqui nesse ponto que está logo depois da corrente, teremos 35 pontos altos. Eu vou fazer os meus 35 e venho. Trabalhei os meus 35 pontos altos
encontrando aqui aquela primeira corrente que eu fiz entre os V's, trabalhei um ponto alto, pegando na corrente, e um ponto alto nesse próximo ponto alto, e tenho aqui 35 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a parte oval da seguinte maneira. Então, vou fazer aqui umas marquinhas que é para facilitar a compreensão. Fiz uma marca pegando aqui nessas próximas duas correntes do V que tenho. Então, a partir desse V, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos V's. Nas correntes do V número 8, eu faço outra marquinha. E nesse intervalo aqui que eu marquei, nós vamos trabalhar 2 pontos altos nas duas correntes que nós temos nos pontos V's. Então, em todos esses V's que estão aqui entre as marcas, nós vamos fazer 2 pontos altos nessas duas correntes. Então, aqui. Depois do ponto 35, venho nas duas correntes e faço 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, pegando aqui nas duas correntes do V, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, e em todas essas correntes que eu tenho aqui, entre os pontos V's, eu vou fazer um ponto alto pegando por baixo dessa corrente. Então, aqui, um ponto alto no ponto alto, um na corrente, e mais um no próximo ponto alto. E encontro aqui as duas correntes do V. Aqui faço 2 pontos altos. Bem, então, vamos seguir com esse padrão até encontrar a próxima marca e, contando aqui, desses 2 pontos altos que trabalhei aqui nessas duas correntes, até trabalhar os últimos 2 pontos altos nesse próximo intervalo marcado, eu terei o total de 37 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 37 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei entre as minhas duas marcas com o padrão que orientei e fiz 37 pontos altos. Agora, eu vou de novo contar aqui nos pontos V's. Então, olha, esse ponto V é o próximo V que tenho depois da minha marca. Então, a partir daqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos V's. No ponto 12, faço uma marca aqui nas correntes. E nesse espaço aqui que eu marquei, nós vamos fazer apenas um ponto alto em cada uma dessas duas correntes do V que temos aqui de base. Então, depois aqui do ponto 37 da parte oval, eu venho nesse ponto alto que tenho logo à frente aqui da marca, trabalho um ponto alto sobre ele, um ponto alto nessa corrente, um ponto alto nesse próximo ponto alto. E encontro aqui as duas correntes do V. Aqui faço só um ponto alto. E sigo trabalhando, ponto alto para cada ponto alto. E um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então, a partir desse ponto alto que trabalhei sobre esse ponto de base, eu fui trabalhando com o padrão que orientei até encontrar aqui as duas correntes do V que está com a minha marca. Depois desse ponto que fiz aqui nas correntes do V, eu ainda trabalho um ponto alto para esse ponto alto, um nessa corrente e um nesse próximo ponto alto. Bem, então, depois de trabalhar esse ponto alto aqui, eu tenho um total de 40 pontos altos, contando desde esse primeiro ponto que fiz logo depois do local marcado. E depois desse ponto de número 40, eu vou contar aqui os meus pontos V's. E conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos V's. No ponto V de número 8, eu faço uma marca. E nesse espaço que está marcado, eu vou trabalhar 2 pontos altos em todas essas duas correntes que eu tenho aqui nesses V's que estão entre a marca. Então, aqui venho nessas duas correntes e faço 2 pontos altos. E nós vamos trabalhar, então, aqui a parte oval desse lado com o mesmo padrão que fizemos do lado de lá. No total, nós vamos fazer aqui nessa parte oval também 37 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei na parte oval do lado de lá. Bom, então, eu vou trabalhar aqui os 37 pontos altos dessa parte oval e venho. Aqui está, a partir desses 2 pontos altos que trabalhei nas correntes desse V, eu fiz
o total de 37 pontos altos até trabalhar aqui 2 pontos altos nas correntes desse V que está com a marca. E estou aqui bem no finalzinho da minha volta. Nesse final, eu vou trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto nesse intervalo de corrente e um ponto alto só nas duas correntes desse último V. Bem, então aqui depois da minha marca, eu trabalhei ainda 5 pontos altos e cheguei aqui no início da volta. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Encerramos aqui a volta de número 7 e fizemos o total de 154 pontos altos na volta 7. Agora vamos trabalhar a volta de número 8 e a volta de número 8, ela também será fechada só de pontos altos. Então, eu começo subindo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer o total de 35 pontos altos. Vou fazer os meus 35 e venho. Trabalhei os 35 pontos altos e encontrei a parte oval. Aqui, na volta de número 8, nós vamos fazer 5 aumentos na parte oval. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Depois do meu ponto 35, fiz uma marca no ponto logo à frente. Esse local será o primeiro aumento. Depois de marcar aqui o primeiro aumento, eu venho para o ponto à frente e a partir daqui eu vou contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo esses 8 pontos altos, venho para o ponto que tem aqui logo à frente, aqui faço a segunda marca do aumento. Fez a segunda marca, vem para o ponto à frente, a partir daqui conta mais 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pula esses 8 pontos e no ponto à frente faz a marca do terceiro aumento. Fez aqui o terceiro aumento, vem para o ponto logo à frente, a partir dele conta mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula esses 8, vem no da frente, marca o quarto aumento. Fez o quarto aumento, vem para o ponto à frente, a partir daqui conta mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula esses 8, vem no da frente e faz a marca do quinto aumento. Então, em todos esses locais que estão com a marca, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Trabalhei 2 pontos altos sobre esse ponto marcado. Agora, sigo fazendo um por um, faço 8 pontos altos. No próximo ponto, faço mais 2. Então, nós vamos trabalhar com esse padrão até encontrar a última marca. Eu vou fazer aqui o meu até a última marca e venho. Trabalhei os meus 5 aumentos seguindo o padrão que orientei e nesse espaço aqui, desde a primeira marca até esses últimos 2 pontos altos do quinto aumento, eu trabalhei nesse pedaço aqui o total de 42 pontos altos. Agora, eu volto a trabalhar na parte reta do lado de cá e aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Então, olha, contando a partir desse ponto aqui que fiz logo depois do último aumento, eu vou trabalhar um por um até fazer 40 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 40 e venho. Bem, então, a partir daqui, fui trabalhando um por um, fiz 40 pontos altos. Agora, vou fazer as marcas do aumento do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que orientei na outra parte oval. Então, aqui eu marquei esse ponto logo à frente do ponto 40, que será o primeiro aumento. Depois, eu sigo pulando 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No ponto 9, eu faço outra marca e vou assim até fazer as 5 marcas do aumento desse lado de cá. E na parte oval do lado de cá, nós também vamos trabalhar 42 pontos altos, igualzinho fizemos na parte oval do lado de lá. Bom, então eu vou trabalhar aqui os meus 5 aumentos desse lado da parte oval e venho encerrando essa volta com você. Trabalhei a parte oval desse lado, seguindo o padrão que orientei desde o primeiro aumento até esse quinto aumento, fiz mais 42 pontos altos. Estou aqui no finalzinho da minha volta, aqui restam apenas
1, 2, 3, 4, 5 pontos para eu encontrar o início. Então, aqui nesses últimos 5, faço um ponto alto para cada de base. Depois de trabalhar esses últimos 5 pontos altos, eu fecho a volta com o baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E trabalhando com esse padrão, eu totalizei 164 pontos altos na volta 8. Agora vamos trabalhar a volta de número 9. A volta 9 também é fechada só de pontos altos, então começo com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E aqui eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até fazer 45 pontos altos. Vou fazer os meus 45 e venho. Trabalhei os meus 45 pontos altos e estou na parte oval. Aqui, na parte oval da volta 9, vamos fazer 3 aumentos em cada lado da parte oval. Então, depois do meu ponto 45, eu fiz uma marca nesse ponto aqui logo à frente. E depois da marca, eu venho para o próximo ponto e a partir daqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, pulo esses 13, venho no ponto 14 e faço uma marca. Depois que fez aqui a segunda marca, venho para o ponto à frente e de novo conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Pulo esses 13, venho no ponto 14 e aqui faço a terceira marca. Então, esses 3 locais serão os locais do aumento. Em todos os 3, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, aqui, depois do ponto 45, venho onde tenho a marca e faço 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, eu vou trabalhando um ponto para cada ponto de base, até encontrar a minha próxima marca, e aqui de novo trabalho 2 pontos altos. Bom, então eu vou trabalhar com esse padrão até fazer o meu terceiro aumento e venho para a gente continuar. Trabalhei os 3 aumentos na parte oval da volta 9 e, desde aqui do primeiro aumento até esses últimos 2 pontos altos que fiz aqui no terceiro aumento, eu trabalhei nesse espaço aqui o total de 32 pontos altos. Depois de trabalhar esses 32 pontos altos, eu volto a fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até construir o total de 53 pontos altos. Depois que eu completar os 53 pontos altos, eu vou marcar aqui os locais do aumento na parte oval do lado de cá, com o mesmo padrão que marquei do outro lado. Então, o meu ponto 53 será esse ponto aqui. Então, venho para o ponto à frente do ponto 53 e faço a minha marca. E a partir daqui, começo a pular 13 pontos, no ponto 14 fazer a marca. E venho até construir aqui as 3 marcas. Então, nesses locais que nós fizemos as marcas, vamos trabalhar sempre 2 pontos altos para cada um desses pontos marcados. Depois que trabalhar a terceira marca, vai restar de base apenas 8 pontos aqui vazios. Sobre esses 8 pontos, nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base e vamos encontrar aqui as 3 correntes iniciais. Aqui fechamos com baixíssimo na terceira corrente. Bom, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 9. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 9 e trabalhando com o padrão que orientei, fiz o total de 170 pontos altos na volta 9. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou começar a volta 10 subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no mesmo ponto de base e aqui trabalho mais um ponto alto. Aqui está um ponto V. Toda a nossa volta de número 10 será trabalhada com pontos Vs e nós vamos distribuir da seguinte maneira. Fez aqui o primeiro V, vem na base e pula 1, 2. No terceiro ponto faz outro V, com um ponto alto, 2 correntes
e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Fez o V, pula 2 e no terceiro trabalha outro V. Bem, então vamos seguir com esse padrão de fazer o V e pular 2 de base para trabalhar o próximo até construir 17 pontos Vs. Eu vou fazer aqui os meus 17 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos Vs, pulando 2 pontos de base. Eu estou aqui na parte oval. Na parte oval, nós vamos fazer os pontos Vs e vamos pular apenas um ponto de base para vir trabalhar o próximo. Então, depois do meu V de número 17, pulo 1 e no da frente eu trabalho outro V. Fez o V, pula 1, faz outro V. Nós vamos seguir pela parte oval, trabalhando com esse padrão, até ficar com 11 vezes aqui, pulando só um. Então, aqui já pulei uma, duas vezes, apenas um ponto. Continuo com esse padrão até ficar com 11 intervalinhos aqui, pulando só um de base. Vou fazer aqui os meus 11 e venho. Aqui está. A partir desse local, comecei a pular apenas um ponto de base, fui trabalhando com esse padrão e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes, pulando só um de base. Depois de trabalhar esses 11 intervalos, pulando aqui só um de base, eu vou voltar a pular 2 pontos. Então, aqui, pulo 1, 2 e no terceiro faço o V. Fez o V, laça, pula 2 e trabalha outro V. E desse lado de cada volta, a partir desse primeiro espaço que eu pulei aqui 2 pontos, eu vou trabalhar o total de 21 vezes, pulando 2 de base. Então, vou ficar com 21 intervalos pulando 2. Depois que você completar 21 vezes aqui, pulando 2, você vai trabalhar a parte oval do lado de lá, fazendo por 11 vezes, pulando só um aqui de base, igual eu acabei de mostrar na parte oval desse lado aqui. Bom, então, eu vou trabalhar os 21 aqui, pulando os 2, depois eu vou fazer a minha parte oval do lado de lá, pulando 1 por 11 vezes e venho encerrando a volta com você. Vim trabalhando com o padrão que orientei. Fiz aqui por 21 vezes, pulando 2 pontos de base. Em seguida, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes, pulando apenas um ponto de base. E estou aqui próximo ao início da minha volta. Depois de ter trabalhado 11 vezes aqui na parte oval pulando 1, eu volto a pular 2 pontos de base. Então, pulo 2 e trabalho o V. E vou assim até o final da volta. Aqui no final da volta 10, eu ainda fiz 1, 2, 3, 4, 5 intervalos pulando 2 de base. E depois de fazer esse V, então pulo esses 2, venho na terceira corrente e prendo aqui um ponto baixíssimo e encerro essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Eu vou começar a volta 11, introduzindo a agulha aqui nessa próxima corrente. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, depois passo a agulha embaixo das duas correntes, busco a linha e trabalho um ponto baixo. Em seguida, subo 4 correntes. Depois de fazer essas 4 correntes, volto aqui nas correntes de base, faço mais um ponto alto. Então, aqui está o meu primeiro ponto V da volta de número 11. Na volta 11, nós vamos trabalhar ponto V sobre ponto V a volta inteirinha. Então, não tem segredo essa volta. Completou um ponto V, vem no V de base e aqui trabalha outro V.
Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 11. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 11 seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 12. Eu começo introduzindo a agulha nessa próxima corrente e prendo aqui um ponto baixíssimo. Agora, passo a agulha por baixo das correntes, busco a linha e faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, subo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Então, aqui está o primeiro ponto V da volta 12. E aqui eu vou seguir trabalhando V sobre V. Até construir o total de 14 pontos Vs. Eu vou fazer os meus 14 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos Vs. Estou aqui na parte oval. Aqui na volta de número 12, nós vamos fazer algumas correntes de aumento. Então, vou marcar aqui o intervalo em que nós vamos trabalhar esses aumentos. Depois do V, 14, eu fiz uma marca no ponto V de base logo à frente. E a partir dele eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos Vs. E no ponto V, 16, eu fiz uma marquinha. Bem, então, nesse intervalo aqui que eu tenho a marca, eu vou trabalhar com o seguinte padrão. Vou fazer, depois do meu V de número 14, uma corrente. E depois de fazer essa corrente, eu vou fazer na sequência 2 pontos Vs sem corrente de intervalo. Então, eu trabalho um V nesse próximo V. Fez aqui esse V, laça direto, vem no próximo V e faz outro V. Bem, então aqui eu trabalhei 2 pontos Vs sem fazer corrente aqui de intervalo. Depois desse segundo ponto V, eu faço uma corrente, laço e agora trabalho de novo aqui 2 pontos V sem corrente de intervalo. Fez o V, laça direto, vem e faz outro V. Aqui está, de novo, trabalhei 2 pontos V sem fazer uma corrente aqui de intervalo. Agora, faço uma corrente, depois do segundo V. E laço e de novo faço 2 V sem intervalo. E vamos com esse padrão até encontrar a nossa próxima marca. Vou fazer aqui o meu e venho. Aqui está. Essa corrente foi a primeira corrente que eu trabalhei entre os grupos de 2 pontos Vs. Então, a partir dessa corrente, fui trabalhando com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E depois dessa oitava corrente, trabalhei aqui de novo 2 pontos Vs e encontrei aqui o local que está com a minha marca. Depois desses últimos 2 pontos Vs, eu ainda faço uma corrente de separação. Então, trabalho uma corrente, laço, venho no próximo V e a partir daqui eu começo a trabalhar os pontos Vs sem intervalos de corrente. Fez um V, vem no próximo e trabalha mais um. Fez o V, laça, vem no próximo e mais um. Bem, então, nós vamos com esse padrão até fazer o total de 16 pontos Vs sem intervalos de correntes. Eu vou fazer aqui os meus 16 e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz aqui 16 pontos Vs sem nenhum intervalo de correntes entre eles. Depois de trabalhar o V de número 16, eu fiz uma marca no ponto V de base logo à frente. E a partir desse ponto V, eu contei 16 pontos Vs e no ponto V de número 16, eu fiz outra marquinha. Nesse espaço que tenho aqui desse lado da parte oval, eu vou trabalhar com o mesmo padrão
que trabalhei na parte oval do lado de lá. Então, depois do meu V16, eu vou fazer uma corrente e trabalhar aqui na sequência 2 pontos V sem intervalo de correntes. Então, eu vou aqui trabalhar todo o restante da minha parte oval, seguindo a orientação que passei para vocês e vem. Aqui está, trabalhei minha parte oval com o padrão que orientei depois de fazer esse V que está no ponto marcado. Eu ainda trabalho uma corrente e agora para encerrar essa volta faço mais 2 pontos V sem intervalo de corrente. Depois de trabalhar esses últimos 2 pontos V, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. Encerramos a volta de número 12, agora vamos trabalhar a volta de número 13. A volta 13 é fechada só de pontos altos, então eu vou começar subindo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E nesses intervalos que eu tenho aqui de 2 correntes, nos V's de base, aqui na parte reta, nós vamos fazer apenas um ponto alto em cada uma dessas 2 correntes. Então, nas correntes do V, trabalho apenas um ponto alto. Fez esse ponto alto na corrente, agora vai trabalhando. Um ponto alto para cada ponto alto de base. E um ponto alto nas 2 correntes do V. Então, nós vamos com esse padrão até construir aqui o total de 47 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 47 e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz 47 pontos altos. E aqui, olha, voltando um pouquinho atrás do local onde está meu ponto 47, eu tenho a primeira corrente que eu trabalhei na parte oval entre os pontos V's. Então, nessa corrente, eu trabalhei um ponto alto. Esse ponto alto aqui é o ponto 43. Depois fui trabalhando com o mesmo padrão que fiz aqui em todo o restante e fiz o ponto 44, 45, 46 e 47. O ponto 47, ele está sobre o primeiro ponto alto desse ponto V aqui de base. E eu prendi uma marca nas correntes desse ponto V. Aqui na volta 13, vamos fazer 3 aumentos em cada um dos lados da parte oval. E os aumentos serão distribuídos de forma idêntica nos 2 lados da parte oval. Bom, então depois de fazer essa marca aqui nas correntes do V, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos V's. Logo à frente do 7º ponto V, eu tenho uma corrente. Nessa corrente, faço a minha segunda marca. Depois de fazer essa marca, venho para o próximo ponto V e a partir dele conto novamente 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos V. E aqui nas correntes desse 7º ponto V, faço a minha terceira marca. Então, nesses 3 locais onde eu fiz as marcas, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Então, venho aqui nessas correntes do V e faço 2 pontos altos. Fez aqui o primeiro aumento nas correntes desse V, nós vamos voltar a trabalhar com o mesmo padrão que trabalhamos na parte reta. Então, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto para cada uma dessas correntes que eu tenho entre os pontos V's e um ponto alto apenas nas 2 correntes de cada um dos V's. Então, vou seguindo com esse padrão até esse ponto alto que eu tenho aqui antes da minha marca. Quando eu chegar nesse ponto que está antes da marca, eu terei o total de 22 pontos altos. Depois de fazer esses 22 pontos, trabalho 2 pontos altos aqui nessa corrente. E, em seguida, volto a trabalhar com o mesmo padrão que vou fazer aqui, a partir desse ponto alto. E, de novo, trabalho mais 22 pontos altos até chegar nesse ponto alto que está antes da corrente marcada. Chegando nessa corrente, faço 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar o meu até aqui e venho. Trabalhei a parte oval seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar o meu terceiro aumento, eu vou voltar a trabalhar
como fiz a parte reta do lado de lá. Ponto alto para ponto alto, um ponto alto apenas no intervalo de duas correntes do V e um ponto alto para essas correntes que eu tenho entre os pontos V. E desse lado aqui, eu vou trabalhar com esse padrão até construir o total de 58 pontos altos a contar a partir desse que fiz logo depois aqui do terceiro aumento. Bem, então, vou seguir com esse padrão até fazer os 58 pontos altos. Assim que eu completar o ponto 58, então eu vou fazer as marcas do aumento da parte oval desse lado de cá, seguindo o mesmo padrão que orientei do lado de lá. E aqui eu vou trabalhar de forma idêntica, fiz na parte oval do lado de cá. Bem, então, eu vou seguir aqui trabalhando com o padrão que orientei até eu fazer o terceiro aumento da parte oval do lado de lá e venho encerrando a volta com você. Vim trabalhando com o padrão que orientei. Esse aqui é o meu terceiro aumento da parte oval do segundo lado. Aqui, bem próximo, tenho o início da minha volta. Então, nesse pedacinho aqui que resta, depois desse último aumento, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que fiz na parte reta. E vai dar aqui um total de 11 pontos altos até eu encontrar o início. Bem, e depois de trabalhar esses últimos 11 pontos altos da volta, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Encerrei aqui a minha volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta 14. A volta 14 também é fechada só de pontos altos, então eu começo subindo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E sigo trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até construir 47 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 47 e venho. Trabalhei os meus 47 pontos altos. Agora vou fazer as marcas dos aumentos da parte oval. Na volta 14, vamos fazer 3 aumentos em cada lado da parte oval e vamos distribuir da seguinte maneira. Então, esse aqui é meu ponto 47, no ponto alto logo à frente eu prendi aqui uma marca. E, a partir desse ponto que tenho logo após o ponto marcado, eu vou contar 24 pontos altos e vou pular esses 24 pontos. No ponto 25 eu faço outra marca. Depois de fazer essa segunda marca, novamente conto a partir desse ponto que está logo depois da marca, mais 24 pontos altos. Pulo esses 24 e no ponto 25 faço a minha terceira marca. Então, sobre esses 3 pontos que estão com a marca, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos no ponto marcado. Agora, segue trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Nós vamos fazer aqui 24 pontos altos e depois vamos ter o outro ponto marcado. E aqui vamos de novo trabalhar 2 pontos altos. Bom, depois que você fizer aqui o terceiro aumento, você volta a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base e vai construir a partir desse ponto que está logo depois do terceiro aumento, o total de 57 pontos altos contando desse ponto aqui. Depois que você fizer os 57 pontos altos, você vai distribuir do outro lado da parte oval os aumentos da mesma maneira que eu acabei de orientar desse lado aqui. Bem, então eu vou seguir aqui com a minha volta até eu fazer os 3 aumentos do lado de lá da parte oval e venho encerrando a volta com você. Trabalhei a volta seguindo o padrão que orientei. Esse aqui é o terceiro aumento do segundo lado da parte oval. Depois do terceiro aumento, restam aqui de base ainda 10 pontos altos até eu encontrar o início. Sobre esses 10 pontos altos, vou trabalhar mais 10 pontos altos, fazendo um para cada de base.
Depois de trabalhar esses últimos 10 pontos altos, eu fecho essa volta com um baixíssimo na terceira corrente. Encerrei aqui a minha volta 14 e fiquei com o total de 222 pontos altos na volta 14. E quando eu completei a volta 13, esqueci de falar a quantidade total de pontos. Então, na volta 13, fiquei com 216 pontos altos e nessa, 222. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 15. Eu vou começar a volta 15 subindo 3 correntes. Venho no ponto que tenho logo à frente, que trabalho mais um ponto alto. Aqui trabalhei um grupo com 2 pontos altos. Agora vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fez essas 3 correntes, vem na base e pula 2. 1, 2. E a partir do terceiro ponto, trabalho aqui mais um grupo com 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem na base, pula 2 e trabalha aqui mais um grupo de 2 pontos altos. Então, nós vamos seguir com esse padrão de fazer um grupo de 2 pontos altos, sempre usando 2 pontos de base, depois 3 correntes, pula 2 e repete mais 2 pontos altos até fazer 19 grupos de 2 pontos altos separados por 3 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei. Esse aqui é o meu grupo de número 19. Então, quando eu fizer o grupo 19, eu estarei aqui bem no meio da minha parte oval. Então, quando eu chegar nesse local, eu vou fazer as minhas 3 correntes. 1, 2, 3. Depois das 3 correntes, eu pulo 2 pontos de base e nesse ponto eu vou trabalhar os 2 pontos altos. Então, faço 2 pontos nesse ponto de base. Então, aqui fiz um grupo de 2 pontos altos usando apenas um ponto de base. Depois, eu continuo com as 3 correntes, pulo 2 de base e volto a trabalhar os grupos de 2 pontos altos usando 2 pontos de base. E vou seguir com esse padrão até chegar bem no meio da parte oval do lado de lá. E chegando no meio da outra parte oval, eu também vou fazer um grupo apenas, igual a esse que acabei de mostrar aqui, trabalhando os 2 pontos altos em um único ponto de base. Então, é só isso que muda aqui na volta de número 15. Nós vamos fazer 2 grupos de 2 pontos altos, distribuindo da maneira que acabei de mostrar aqui. Um na metade dessa parte oval e o outro na outra metade da outra parte oval. Todo o restante continua igual eu mostrei aqui. Bom, então, eu vou trabalhar todo o restante da volta 15, seguindo a orientação que passei e venho. Completei a volta de número 15, seguindo o padrão que orientei. Aqui desse lado, no meio aqui da minha parte oval, fiz o meu grupo de 2 pontos altos usando um ponto de base apenas. Depois segui com os grupos de 2 pontos altos usando 2 de base. E aqui no final, pulei 2 pontos e fechei essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E fiz o total de 56 grupos de 2 pontos altos na volta 15. Agora, vamos trabalhar a volta de número 16. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar no intervalo de correntes. Então, um baixíssimo no ponto alto e um baixíssimo pegando por baixo das correntes. Agora, subo 3 correntes, trabalho mais 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Bem, então, aqui trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois que faz esse leque, eu vou trabalhar uma corrente, vou laçar, vir no próximo intervalo e aqui fazer um ponto alto apenas. Fez esse ponto alto, faz uma corrente. Fez essa corrente, vem no próximo intervalo e trabalha outro leque igual ao primeiro que mostrei. Aqui está, fiz outro leque. Agora, vou repetir esse grupinho de pontos aqui no próximo intervalo. Então, faço uma corrente, um ponto alto,
e mais uma corrente. E venho trabalhar outro leque. Então, vamos seguir com esse padrão até fazer 5 leques. Eu vou fazer os meus 5 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 leques. A partir do leque de número 5, estou aqui entrando para trabalhar a parte oval. E nesse local, nós vamos fazer, depois de cada leque, o total de 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, laça, vem no intervalo, trabalha um ponto alto. Depois do ponto alto, faz mais 2 correntes, 1, 2. Depois de trabalhar esse grupo aqui de pontos, vem no próximo intervalo e faz um leque. Depois do leque, então faz 1, 2 correntes. No intervalo, um ponto alto. Depois do ponto alto, 1, 2 correntes. Depois das 2 correntes, outro leque. Bem, então aqui vamos seguir com esse padrão de fazer 2 correntes antes, 2 correntes depois desse ponto alto sozinho, até construir 9 grupos iguais a esse. Então, aqui já fiz 1, 2, continuo com esse padrão até ficar com 9 grupos iguais. Eu vou fazer aqui os meus 9 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei, esse aqui é o meu grupo número 9, onde trabalhei aqui 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes. Depois fiz um leque e estou entrando na parte reta do lado de cá. Então, a partir daqui, eu volto a trabalhar com apenas uma corrente, um ponto alto e mais uma corrente. E vamos agora fazer aqui na sequência o total de 5 grupos iguais a esse, com uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Depois vem e faz o leque. E assim que você completar 5 vezes, trabalhando aqui com uma corrente antes, uma depois do ponto alto, você vai estar chegando próximo à parte oval do lado de lá. E lá você vai novamente trabalhar por 9 vezes, igual eu mostrei nessa parte oval, com 2 correntes antes, 2 correntes depois do ponto alto. E depois de trabalhar por 9 vezes esse grupo de ponto lá na parte oval, nós estaremos bem no finalzinho da volta. Bom, então eu vou fazer o meu até trabalhar os 9 grupos da parte oval do lado de lá e venho encerrando a volta com você. Trabalhei a volta seguindo o padrão que orientei. Esse grupo aqui é o grupo de número 9 desse segundo lado da parte oval, onde eu trabalhei 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes. Em seguida, fiz um leque e tenho apenas um intervalo de base. Nesse último intervalo, eu faço apenas uma corrente, um ponto alto e mais uma corrente. E venho na terceira corrente que fiz para iniciar a volta e prendo um baixíssimo. Encerrei aqui a volta 16. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes. Depois de caminhar com os 3 baixíssimos, subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos. Então, trabalhei um grupo de 3 pontos altos. Sobre esse terceiro ponto alto, vou fazer um ponto picô. Para trabalhar o picô, eu subo 3 correntes, 1, 2, 3. Depois de fazer as 3 correntes, eu venho aqui no topo desse ponto alto e atravesso a minha agulha por 2 linhas do topo aqui do ponto alto. Busco outra linha através. Estou aqui com 2 linhas na agulha, agora faço um ponto baixo. E está aqui o meu ponto picô. Depois de trabalhar o picô, eu faço mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Em todas as 2 correntes dos leques que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse leque aqui. Fez esse grupo aqui de pontos, trabalha 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, vem no ponto alto que está sozinho e trabalha um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4.
Fez as 4 correntes, vem no próximo leque e repete esse grupo de pontos. Fez os pontos altos e o picô, faz 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vem no ponto alto sozinho e trabalha um ponto baixo sobre ele. Fez o ponto baixo, faz 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vem no próximo grupo e aqui trabalha os pontos altos com o picô. Bem, então a volta 17 será inteira trabalhada com esse padrão que acabei de mostrar aqui. Eu vou fazer toda a minha volta seguindo essa orientação e venho. Trabalhei toda a minha volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui as minhas últimas 4 correntes, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Depois de fechar com o baixíssimo, então laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto essa linha. Agora é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos altos aqui desse grupo, aqui pelo lado do avesso, e depois é estender bem a peça para que ela fique bem bonita, bem assentada no chão. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.